Muito bem-vinda ao podcast Menos é Mais, tá? Hoje é o episódio 7. Eu, com dificuldade, consegui colocar o contrário aqui, quem tá assistindo o vídeo. Para você que tá escutando pelo Spotify e pelo Deezer, também seja muito bem-vinda, mas saiba que nós temos conteúdo lá no YouTube, lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Nós temos diversos conteúdos e temos muitas dicas, muitas técnicas, tudo voltado à timidez, à expressão, à oratória, à comunicação, falar em público, tá tudo voltado nesse nicho, tá? Teatro. E hoje eu quero falar com você que não consegue se expressar direito. Você que não consegue colocar aquilo que pensa em palavras, tá? Existem técnicas para te ajudar. Técnicas para que você consiga colocar aquelas coisinhas que são diversos pensamentos que estão aí pulando na tua cabeça e você não consegue colocar eles em palavras. Então, quando você precisa conversar, quando você está numa entrevista de emprego, a pessoa pergunta para você: fale um pouco mais sobre você. Você fica, mas eu gosto de cachorro. Sabe, você não consegue colocar em palavras aquilo que tá passando pela tua cabeça. E você é muito mais do que só gosta de cachorro ou só gosta de gato. Você é muito mais que isso. Só que você não consegue colocar em palavras aquilo que tá na tua cabeça, tá bom? Eu trouxe algumas coisas pra gente falar hoje, tá? Eu tô com uma voz um pouco de gripe, porque eu tomei a bendita, maravilhosa, mas eu tô aqui numa semana. Estou numa semana cheia, gente, com a mentoria, tem bastante coisa acontecendo, por isso estou um pouco mais afastado das lives aqui, mas não tem problema, daqui a pouco a gente já se adapta, já começa a voltar ao normal, tá? Então, é o seguinte, eu quero falar contigo, deixa eu só tirar aqui, eu quero falar contigo hoje sobre expressão, sobre interpretação e como que você consegue colocar em palavras, tá? Vamos ser direto, gente, não é natural, tá, você se expressar normalmente de uma maneira mais clara. Não é natural você ser objetivo. Não é natural. Por quê? Porque não ensina isso em casa, não te ensina isso na escola, muito menos no seu trabalho. No trabalho a gente sempre tem essa coisa de vamos dar uma volta aqui para chegar, porque a gente sempre evita, né, de falar aquilo que a gente pensa, porque quando a gente fala aquilo que a gente pensa, a gente pode machucar a pessoa. E você falar uma verdade sem filtro é maldade. Tá? Tenha isso separado, você precisa saber falar a verdade, sim, mas com filtro, no momento certo, na hora certa, porque se você sai falando a verdade pra todo mundo, você vai ser aquele cara chato, sabe? Você vai ser aquela pessoa que, ixi, aquele fulano ali não tem papas na língua, ele fala tudo que vem na cabeça dele, e não é disso que eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui de você conseguir racionalizar aquele teu pensamento e colocar ele em palavras, verbalizar aquilo que você está pensando ou aquilo que você está sentindo. Eu vi uma coisa, assisti uma obra e senti uma coisa diferente ali, mas eu não consigo explicar para meus amigos, eu não consigo explicar para minha esposa, para meu marido, não consigo explicar para ninguém aquilo que eu estou sentindo. É muito importante você ter isso na tua cabeça, que você precisa de técnicas. Como você sabe que não é normal, não é natural você se expressar de maneira, nossa, olha que exímio esse ser humano, consegue se expressar de maneira clara, de maneira assertiva, ele nunca treinou isso, nem na escola, nunca treinou na faculdade, nunca treinou em casa, nunca treinou na igreja, nunca treinou em lugar nenhum, mas a sociedade quer que aquele fulano chegue falando bem, quer que aquele fulano chegue e se expresse de maneira, nossa, incrível, aquela pessoa chegou e expressou, olha que ser humano incrível. Não é assim, gente. Não é assim, você já não nasce sabendo se expressar 100%. É por isso que você chora, por tudo que acontece quando você é criança, bebezinho. Você não sabe lidar com aquela montoeira de informações, tá ali um turbilhão de informações e você não consegue compreender, não consegue expressar aquilo que você está sentindo e você vai o quê? Você vai chorar. Você vai começar a chorar, você vai ter crises ou qualquer coisa que seja. Mas não é natural você sair se expressando de maneira, nossa, olha, esse ser humano incrível, tá? Porque você não aprendeu em lugar nenhum. E eu tô aqui para te mostrar que existem técnicas para você aprimorar isso, para você começar a treinar, para você conseguir se expressar melhor, para você conseguir assistir um filme, entender aquela obra e depois ir conversar com alguém, para você chegar numa entrevista de emprego, a pessoa perguntar: "E aí, fala um pouco mais sobre você". Aí você vai lá e manda aquilo que você tá pensando, aquilo que é você de verdade. Não só aquilo que a pessoa quer ouvir de fato. Ela sempre tá ouvindo aquilo. Eu sou pontual, eu sou isso, eu sou aquilo. Você tá falando que é a tua obrigação. Você tem que falar um pouco mais do que é você. Por que você se diferencia? Por que você merece ter aquela vaga? Por que você tá ali concorrendo com várias pessoas e você consegue se destacar?
Você só vai conseguir se destacar se você conseguir se expressar melhor. Se você não conseguir se expressar melhor, você não vai conseguir se destacar. Você só vai ser mais um número ali, onde o cara vai analisar, a pessoa vai analisar o teu currículo e indiferente, tá? Então, para você conseguir se destacar, indiferente de onde seja, gente, mercado de trabalho, para conversar com uma pessoa que você gosta, para fazer qualquer coisa, é importante que você tenha isso na tua cabeça. É importante que você saiba se expressar. Tá? E eu tô aqui, essa é a minha missão, vou escrever na testa isso aqui, para te ajudar a se expressar melhor, para te ajudar a lidar com a tua timidez, para te ajudar a entrar nesse mundo de interpretação pessoal ou interpretação das outras pessoas. Eu tô gravando isso aqui de supetão, gente, nem avisei ninguém, mas não tem problema. Não tem problema, eu tô arrumando a agenda ainda, vou deixar isso aqui fixo, em alguma hora eu consigo deixar isso aqui fixo, tá? Mas é o seguinte, como eu sempre falo, e existem algumas pesquisas, eu vou procurar mais, vou estudar um pouquinho melhor para trazer o número exato para você. Mas existem algumas... A gente sabe que o maior problema do ser humano é a falta de comunicação, né? O problema de comunicação. É o fulano falar A e ciclano entender B, ou entender Z, entender 6. Isso é um problema real que acontece na empresa, que acontece no colégio, que acontece na família, que acontece no relacionamento, que acontece em qualquer lugar. Se você já está preparado para isso, se você tem as ferramentas ideais para você conseguir se expressar melhor, isso vai te ajudar aonde quer que seja. Pode ser em qualquer lugar, gente. Pode ser no teu trabalho, pode ser numa palestra, pode ser na faculdade, pode ser falando com aquela pessoa que você gosta, pode ser para você dar aula, pode ser para você gravar vídeo, pode ser para qualquer coisa, para você vender mais, qualquer coisa. Eu tô falando para você que você pode aplicar essas ferramentas em qualquer coisa, tá? Em qualquer coisa. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo online aí, assistindo ao vivo. E eu quero fazer com vocês, eu quero trabalhar aqui uma técnica de expressão, tá? E essa técnica de expressão, ela é voltada à interpretação, mas não é atuação. De novo, atuação não é interpretação, não é só atuação, tá? A interpretação tem muitas coisas, tem desde o que você sente, tem desde o que a pessoa fala, e eu quero te ensinar aqui a você começar a ter a maior regra possível para você começar a interpretar o que as outras pessoas falam, que é a empatia. Você precisa ter empatia para você conseguir ter interpretação, tanto tua quanto das outras pessoas. É importante demais a empatia. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa, é você entender que aquela pessoa não tem o mesmo ponto de vista que você tem, que aquela pessoa ela passa por dificuldades que você talvez nunca tenha passado. Aquela pessoa ela passa por coisas que você nem imagina. Entende? Então coloca na tua cabeça que existem outros pontos de vista e que você pode sim ter uma melhor interpretação quando você tem mais empatia. Então empatia é o carro-chefe, é o alicerce para a interpretação nesse sentido, tá? Você precisa ter mais empatia. E empatia é treinável também. Você pode se colocar no lugar do outro. É lógico que tem pessoas que já não nascem empática e tudo bem, mas com o tempo você pode começar a trabalhar e viver numa sociedade e ter mais empatia. Ah, nunca aprendi isso em casa, nunca aprendi isso no trabalho, na escola, e como que eu vou trabalhar a empatia? Outro dia a gente conversa sobre empatia, tá? Mas é importante você saber, se você já é uma pessoa que é empática, você já tem essa empatia grande dentro do teu coraçãozinho, você provavelmente vai ter um acesso mais facilitado às técnicas de interpretação, tá? E uma delas aqui, ó, é para você analisar um texto, ok? Eu vou colocar o texto aqui, vou falar ele lentamente. Se você está assistindo isso aqui gravado, depois pausa, escreve, porque esse aqui é um exercício bom demais para você treinar. E você precisa treinar. Ah, eu não nasci bom com interpretação, eu não consigo me expressar direito. O que eu faço? Você treina. Pelo amor de Santo Cristo, você treina, tá? Você tem que treinar. Porque se você não treinar, você não vai melhorar. É que nem você querer correr uma maratona sem nunca ter feito uma maratona, nunca ter levantado da cama, ter feito um exercício. Você não vai conseguir, tá? Você precisa treinar, a menos que você já nasceu predisposto para correr uma maratona ali. O cara consegue, nunca treinou na vida, a primeira vez que chega lá, chega em 10º. Conseguiu, parabéns. Porque o ideal ali seria você pelo menos terminar ela, né? Mas enfim, entenda que você precisa treinar. E se você vai treinar isso, treina com técnica, tá? É melhor treinar com técnica do que você ficar treinando só com aquilo que você acredita que é o correto. Ah, não, acredito que é correto daquele jeito, acredito que é correto daquele outro, tá? É importante demais você treinar, ok? E o exercício é o seguinte, você vai anotar isso aqui. Anota aí, por favor, pega papelzinho e caneta e anota o que eu vou ler aqui pra você. Ó, é o seguinte. O texto é o seguinte. Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. Vou repetir.
Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. Voltei correndo, me molhei todo e tive que trocar de roupa. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado e por isso desisti. Vou ler novamente inteiro, tá? Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. Voltei correndo e me molhei todo. Tive que trocar de roupa. Quando voltei ao ponto, já havia passado. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado e por isso eu desisti, tá? Existem algumas vírgulas, existem algumas coisas aqui que é importante você anotar, tá? Então eu vou ler novamente, vou colocar as vírgulas, vou colocar os pontos. Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira, vírgula. E tive que havia esquecido minha carteira, vírgula. Voltei correndo, vírgula. Me molhei todo e tive que trocar de roupa, ponto. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado e por isso desisti. Gente, esse aqui é um exercício simples, mas ele é fundamental. É o básico que eu sempre falo aqui. É básico você untar a forma, é básico você fazer preparar alguma coisa. É muito básico. É básico, né? Mas é importante demais. Se você não, é básico você esquentar uma água para você fazer um macarrão. É básico, né? Mas se você bota o macarrão lá na água gelada, você vai fazer uma nhaca, tá? Então tenha isso na tua cabeça. Tem aqui o básico é importante demais. Não negligencie o básico, não fale assim, isso aqui é básico, eu não vou fazer. Então, se você tem problema de interpretação, faça esse exercício, tá? Se você tem problema de colocar aquilo que você pensa em palavras, e eu já vou chegar lá, tá? Eu já vou chegar lá. Faça esse exercício. Por quê? A ideia aqui é você conseguir ter uma visão por fora, tá? Você precisa ter um olhar distinto, você precisa olhar por fora. Então existem situações, existem coisas que a escola não ensina, tá? A escola não te ensina a você ter uma interpretação de texto baseada na realidade. Ela te ensina para você passar no Enem, para você... Acho que não passa no Enem, né? Você tira boa nota no Enem. Mas ela te ensina para você tirar boa nota no Enem, para você tirar uma boa nota no teu colégio, na tua faculdade. Ela te ensina isso, mas ela não te ensina a interpretação real do dia a dia. Que tem dois fatores que são fundamentais e você não pega isso na escola. O primeiro fator é situacional. As situações elas mudam completamente. Um texto, a situação muda completamente um fato, a situação muda completamente algumas coisas. E envolvendo a situação, você tem as emoções. E ser humano é um bichinho de emoção complicada. Tem muita emoção envolvida ali, é o tempo todo pensando, o tempo todo com medo, o tempo todo com ansiedade, o tempo todo com receio, o tempo todo querendo alguma coisa, com sonho, sabe? Então nós somos seres realmente complicados. E é por isso que nós temos um grande problema de comunicação. Porque cada um pensa sempre no próprio umbiguinho. Tá lá no umbiguinho pensando em si e pensa, nossa, o meu problema é o maior do mundo, fulano não tem um problema maior que o meu. E isso atrapalha muito a interpretação. Atrapalha muito a tua interpretação de colocar em palavras também. Porque você não pensa na outra pessoa na hora que você está falando. Então você simplesmente vai descarregar aquilo. Ou então você vai estar explicando uma coisa, que nem eu sempre explico detalhadamente aqui, e aí às vezes tem uma pessoa que já tem uma noção um pouquinho maior, já pegou, já teve, já tem uma predisposição maior a lidar com a timidez, com a expressão, e ela fala, nossa, aqui é bobo demais. Mas para você pode parecer bobo, mas para outra pessoa que nunca ouviu falar, que nunca esteve num ambiente onde ela tivesse a oportunidade de se expressar, tivesse a oportunidade de lidar com a timidez dela, para ela isso aqui é novo demais, para ela isso aqui é incrível. Ela, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que tinha técnica para dominar a timidez. Cara, sério que tem técnica? Sério que tem técnica para eu me expressar melhor? Sério que tem técnica para voz? Sério que tem técnica para respiração? Sério que tem técnica para expressão corporal? Sério que tem técnica para dicção, para articulação? É sério que tem técnica para isso, para aquilo, para interpretação, para expressão? Existem técnicas para tudo nessa tua vida, para criatividade, para tudo, gente. Para tudo. Eu tô sempre trazendo algumas técnicas aqui para facilitar essa tua vida, para facilitar esse teu dia a dia, para que você se expresse, para que você domine tua timidez e se expresse melhor. É isso que eu tô procurando aqui, tá? E sempre vou bater nessa tecla. Então se você acha que isso é fútil, isso é bobeirinha, isso é muito superficial,
É porque você não pegou a parte pesada ainda, tá? Um dia eu chego na parte pesada contigo, aí eu quero ver se você vai falar assim, nossa, isso aqui é bobeirinha, isso aqui é superficial, isso aqui é enrolação ou qualquer outra coisa assim, tá? Pra muita gente isso aqui é muito importante. É muito importante você ter o básico, é muito importante você ter o básico. Mas tem gente que, né? Enfim. Então, sabendo disso, sabendo que você não aprendeu isso de fato no colégio, você não aprendeu isso na faculdade, essa educação que te trouxe, da situacional, com falta de situações ou com falta de emoções, ela vai te prejudicar quando você for para o mundo real. Ah, eu aprendi a interpretação de texto, agora eu sou bom, eu estou pronto, posso ir para lá. E aí você chega no mundo real e você vê que a comunicação é completamente diferente. Você vê que o que você fala talvez não seja tão claro assim, que para você é claro. Nossa, para você é transparente demais. Mas para a pessoa ali, se explica para ela, ela fica... Não entendi. E aí, como você é o bambambam, você é a pessoa, não, sou bom demais, você não aprendeu a utilizar a técnica. Você só aprendeu aquilo que a escola te ensinou, que é ali, é bonitinho, pá. Mas você não aprendeu a ser criativo na hora de você se expressar, na hora de você explicar aquele assunto. E você vai explicar, e você explica de novo da mesma forma. Se você explicou de um jeito e a pessoa não entendeu, você vai lá e tenta explicar de novo da mesma forma. Você está cometendo o mesmo erro. Mesmo erro de comunicação, tá? Então, procura sempre falar de uma forma diferente, explicar. Eu já fiz vídeo aqui falando só sobre isso, falando só como você pode criar um leque de vocabulário para você explicar de outras formas. Tem vídeo aí no perfil, procura que tem muito vídeo aqui, tá? Mas a base desse exercício, tá? A base desse exercício é você, de fato, começar a colocar situações. Porque se você analisa essa frase, esse texto aqui, se você analisa esse texto de uma maneira comum, tá? Vamos imaginar esse texto aqui de uma maneira comum. Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. Voltei correndo e me molhei todo. Tive que trocar de roupa. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado e por isso desisti. Se você coloca esse texto aqui com você se explicando, digamos, para o teu chefe, você tá ali explicando pro teu chefe, você até acha que é comum, né? Aceitável. Você tá ali, tá falando, ó, chefe, eu tava atrasado e aí eu perdi o ônibus e pronto. Desisti, não pude vir porque tava chovendo demais, molhei, foi uma nhaca, não foi bom. Mas se você se coloca no lugar do teu chefe e ele ouve você dando essa desculpa, ele também talvez possa pensar, pô, mas podia ter me ligado, a gente podia ter dado um jeito, ou a gente podia isso. Ou se você olha pelo olhar do teu colega de trabalho, que tava lá, aquele dia é muito importante para vocês. É um dia onde vai ter, sei lá, um fechamento da empresa, todo mundo vai precisar estar lá, vai estar junto, vai estar pegando um monte de dado, análise, um monte de coisa, e a equipe inteira precisava de você, e ver você dando essa desculpa, para você parecer grande, para você parecer, não, de fato, eu perdi o ônibus, ou perdi a van, e aí eu não pude vir, desistir. Mas quando a gente começa a colocar no ponto de vista das outras pessoas, isso muda. Né? Vai mudando, a percepção vai mudando, você olha com a percepção da equipe, pensa na pessoa que... Aí agora a gente começa a colocar situações. Pensa na pessoa que sempre chega atrasada. Aquela pessoa que sempre chega atrasada, sempre falta e sempre dá desculpinha. E dessa vez ela vem com essa desculpa. Parece plausível? Talvez. Pode ser plausível na cabeça dela, mas para a equipe, que aquele era um dia muito importante, ela poderia ter feito mais. E você sempre pode fazer mais. É lógico, meu Deus, Elisan, vai ficar generalizando isso? Existem situações e situações, tá, gente? Mas, naturalmente, você sempre pode fazer mais. Muda a situação que você vai ver que você pode fazer mais. Eu consigo correr 10 km por hora. Mas bota um cachorro atrás de você para ver se você não corre 20, 30 km por hora. Para ver se você não some, não vira o Bolt. Sabe? Eu não consigo correr mais rápido. Bota teu filho em perigo ali, bota uma pessoa que você gosta em perigo ali pra ver se você não corre mais, se você não faz aquela parada. Você faz, é lógico que isso é um caso extremo, gente. Não, tá? É um caso extremo, hipotético. Mas eu quero te mostrar que você sempre pode fazer um pouquinho mais, tá? Nesse caso aqui, ó, nesse lance de empatia, vamos tentar ter uma empatia agora diferente. Vamos imaginar situações, tá? Vamos colocar aqui uma situação, por exemplo, se fosse uma entrevista de emprego, tá? É uma entrevista de emprego, eu preciso ter essa empatia, preciso ter essa situação, eu preciso estar ali, estar junto. O que você vai fazer? Você vai mudar? Você não vai mudar? O que você vai fazer com relação a isso, tá? É importante você ter essa noção de que você pode sempre fazer um pouquinho mais, tá? Então é uma entrevista de emprego. Se você estava atrasado, se molhou, isso, aquilo, você ia desistir, aquela vaga era muito importante para você.
ou aquela vaga era muito importante para tua família. Aí você já começa a olhar e já fala, não desistiria, né? Só porque molhou e perdeu a van ou perdeu o ônibus. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar se fosse um casamento. Se fosse um casamento, você perderia aquele casamento porque você chegou atrasado ou porque isso, porque aquilo? Quando a gente começa a mudar a situação, a gente começa a olhar com outros olhos. E isso a gente não aprende na escola. A interpretação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, quando a gente muda a situação, aquilo muda completamente. Tá? E aí a tua desculpa, a desculpa de perdi o ônibus, me molhei e desisti, funcionaria? Você é o padrinho. Ou você é a pessoa que tá para casar. Cara, você ia a pé, você ia se arrastando, você ia de avião, de ônibus, mas você não perderia. Você não ia deixar a pessoa mais importante lá no altar, esperando você. Você ia dar um jeito, sabe? Você ia dar um jeito, de fato você ia dar um jeito, ok? A outra coisa aqui que você também pode colocar, digamos que seja um nascimento do seu filho. Pô, foi um nascimento do seu filho, você tá lá, estava num lugar e perdeu o ônibus, isso. E essa desculpa ia colar? Essa desculpa, perdi o ônibus, e aí eu, tive que desistir. No texto, nesse olhar do texto, a gente já vai dissecar esse texto, mas no olhar do texto, por fora, assim, parece que a pessoa tinha outras oportunidades. Ela poderia dar um jeito de vir. Só que ela perdeu o primeiro ônibus e desistiu. Ela poderia ter chego atrasado. Ela poderia ter chego, sei lá, com 2 horas de atraso, mas teria chego, teria ido, não teria desistido simplesmente por desistir. Essa técnica de interpretação, ela vai te ajudar no teu dia a dia, e a gente já chega lá. Calma lá. Vamos colocar mais uma situação hipotética aqui. Digamos que você precisava chegar na consulta do teu filho, tá? Eu precisava chegar na consulta do filho, e aí você se atrasou, perdeu um ônibus, isso, e aí você não pôde comparecer. E era uma consulta muito importante. Ou o primeiro dia de apresentação do teu filho no colégio, ou o dia de apresentação disso, daquilo. Começa a mudar, começa a colocar situações e você vê se aquela desculpa colaria. E você começa a ter uma empatia maior com a situação, com as pessoas que estão presentes, com os envolvidos. E isso tudo vai funcionar melhor para você, tá? É importante demais você ter essa noção. Deixa eu tirar a coisinha aqui da tela. Tá? Então tenha sempre essa noção. Existe uma outra forma, uma outra maneira de você conseguir ter mais empatia, para você conseguir analisar e você ter mais expressão. Então isso aqui é de fato para você que tem dificuldade. Se você tem dificuldade de se expressar, se você tem dificuldade de colocar em palavras aquilo que você pensa, tem dificuldade dessa, sabe, de colocar aquilo que você, ai meu Deus, eu queria falar, ai, não vem, ai meu Deus, como que é a palavra? Sabe, você tá aqui, ela tá aqui na tua cabeça, ela tá em algum lugar ali, as sinapses ali estão ligando, estão fazendo alguma coisa, estão falando pra você. Você sabe completamente daquele assunto, mas você não consegue colocar no teu vocabulário, você não consegue. A primeira coisa que você precisa fazer é treinar. E essa aqui é uma técnica para você treinar isso, tá? Como que eu treino isso, Elisa? Vamos pegar a frase de novo. Eu estava vindo, então percebi que havia esquecido minha carteira, vírgula. Voltei correndo, vírgula. Me molhei todo e tive que trocar de roupa. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado e por isso desisti. Ponto, tá? A gente vai fazer uma análise de dissecar isso aqui. Como que eu disseco isso aqui? Você vai frase por frase e você vai colocando interpretações. Por exemplo, tem coisas aqui nesse texto que não estão ditas. Não estão ditas, não estão claras, mas pra gente, pra nossa interpretação, fica um pouquinho mais simples, a gente consegue entender porque é uma coisa do dia a dia. Por exemplo, eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. Só aqui a gente já tem algumas coisas, tá? Primeiro, eu estava vindo. Já significa que ele estava indo para algum lugar. Podia ser para o trabalho. Essa frase inteira aqui ela pode ser para o trabalho, pode ser para o casamento, pode ser para o dia que nasceu seu filho, pode ser para um velório, pode ser para qualquer coisa, gente. Encaixa isso aqui em alguma situação e você vai perceber que ela vai mudar. Essa desculpa ela vai ter força em algumas coisas e ela vai ter, né, ela vai ser um pouco mais fraca em outras. Em umas ela vai fazer, nossa, faz sentido realmente ele ter desistido ali. E em outras você vai falar assim, meu Deus do céu, não faz sentido nenhum você ter desistido do nascimento do teu filho. Só porque você se atrasou por causa disso, daquilo, tá? E vamos dissecar isso aqui. Como que eu disseco? Eu estava vindo. Aqui, ó, você vai fazer uma análise, você já vai pegar. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse daqui, ó.
Eu estava vindo. Depois vai ficar mais claro isso aqui pra você. Eu estava vindo. Pega o eu estava vindo e simplesmente bota aqui um texto em cima dele. Pera aí, deixa eu... bota um texto em cima dele. Assim fica mais claro pra vocês. Eu estava vindo. Eu estava vindo que você precisava ir pra algum lugar, né? Então vamos colocar aqui. Ir a algum lugar. Algum lugar. Eu precisava ir pra algum lugar. Estava vindo e precisava ir pra algum lugar. Então percebi que havia esquecido minha carteira. Ou seja, ele precisava da carteira. Nessa situação você precisa da sua carteira. Seja para pagar, seja para isso, seja para aquilo, você precisava, ou documento. Precisava da carteira. Então vamos marcar aqui, ó, documento. Precisava da carteira. Precisa da carteira. Da carteira. Beleza? Estava indo e percebi, eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. De fato, a gente pode até colocar mais entrelinhas. Se a gente estivesse aqui montando, por exemplo, um personagem, a gente poderia colocar, pô, como que ele percebeu que ele esqueceu a carteira? Ele levou a mão no bolso, ele levou a mão nos bolsos da jaqueta, pegou, abriu, viu que não estava sem carteira, sabe? Existe uma linguagem corporal por trás disso também, mas enfim, a gente está analisando aqui mais só esse contexto de texto mesmo, tá? Eu havia percebido que havia esquecido minha carteira. Voltei correndo. Ou seja, demonstra que essa pessoa, que esse ser aqui, ele estava a pé, né? Ou poderia estar de carro e voltou correndo demais, mas não faz muito sentido. Então, a pé. A gente bota aqui. Estava a pé, estava andando, tá? Voltou correndo. Me molhei todo. Olha, me molhei todo pode ter algumas conotações. Você pode achar que a pessoa se mijou. Você pode achar que a pessoa tomou uma chuva. E aí vai variar. Mas colocando em situações mais reais aqui, ó, aparentemente estava chovendo, tá? Então bota aqui, ó, chuva. Chuva. Vai colocando essas informações aqui no teu texto. Chuva. Voltei correndo, me molhei todo e tive que trocar de roupa. Ok, chuva. Beleza, a pessoa se trocou, gastou um tempinho ali para ela se trocar. Quando voltei ao ponto, aqui já fica um pouco mais claro que era um ponto de encontro, ou então ela não estava de carro, ela não estava... Ela poderia ter... vamos fazer uma viagem muito longa, não sei o caminho, então eu te encontro lá com o teu carro, com o meu carro, você encontra lá com o seu carro, você vai me seguindo. Poderia ser isso. Mas enfim, né? Vamos colocar aqui a van, condução, ônibus. Vou colocar ônibus. Tá? Vamos colocar um ônibus aqui nessa informaçãozinha. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado. Então, perdeu. Perdeu a condução, perdeu a van, perdeu a carona, perdeu alguma coisa ali. Tá? E nesse momento, ele perdeu. E por isso eu desisti. Já mostra que a pessoa não foi e por isso desisti. Não foi, não compareceu. Não compareceu. Agora a gente tem algumas informações de que não estavam no texto, né? Existem algumas informações que antes a gente estava analisando e não estavam no texto. A primeira delas aqui, ó, é que essa pessoa estava atrasada, ela precisava chegar em algum lugar, né? Eu estava vindo e ela está dando alguma desculpa. Se ela está falando desta forma, ela aparentemente está dando alguma desculpa. Eu estava vindo e ela precisava da carteira dela, ela estava a pé, estava chovendo, e ela perdeu a condução, o ônibus, e por isso ela não compareceu. Essas informações, elas ficam sempre na sublinha, sempre nas tramas ali, não é dita, são informações não ditas, tá? E quando a gente faz um processo, por exemplo, de criação de personagem, onde a gente pega um texto e a gente precisa criar o personagem, existem cenas onde o personagem não tem fala, mas existe ali uma ação. Tá dizendo a ação daquele personagem. Só aquela ação daquele personagem, ela vai dizer muito sobre ele. Ou só sobre esse texto. Já mostra que é um personagem que não é muito esforçado, né? Ele é esforçado até um ponto, né? A pessoa estava... Imagina você, tá indo para um lugar, você vê que esqueceu a tua carteira, você volta correndo na chuva, você troca de roupa e você volta até lá, e quando você vê, você perdeu o teu ônibus, a tua condução. Mas aí você desiste. Ele poderia ter esperado um próximo, ou talvez não tivesse próximo. Mas pelo que ele falou, eu desisti, você pode dar a entender que ele tinha outra opção para ele vir. Lhe existia outra opção para ele ir. Ou pegava um Uber, ou pegava um ônibus, ou pegava um barco, pegava uma lancha, pegava alguma coisa. Mas tinha opção. Mas ele optou por desistir. Então você percebe que não é um personagem que é tão, uma pessoa, ou qualquer coisa assim, um texto, um enredo, que é tão esforçado assim.
Porque se a gente bota numa situação aqui, bota no trabalho. Tá bom, né? Tudo bem, gente. Todo mundo falta no trabalho e é normal. Mas agora se você coloca esse daqui, se ele fosse o chefe dando essa desculpa pros funcionários. Ou então se fosse um médico, que ele tava lá, o exame tava marcado e ele cancelou porque ele pegou uma chuva e isso, aquilo. Ou então se fosse sei lá, o teu nutricionista e te deixou esperando. Ou o teu... Você entende? Você começa a colocar informações, começa a colocar situações e você começa a ver, começa a perceber que essa desculpa não é tão forte assim. Mas eu tava indo pro encontro. Digamos que isso aqui fosse um encontro. Eu tava indo pro encontro, aí começou a chover, aí cheguei atrasado e, tive que voltar porque eu tava sem a carteira. Aí você até entende. Encontro, né? Uma parada assim, encontro lá, sei lá, no Tinder. Marcou um encontro com fulano e não apareceu. Não sei o quanto isso pode ser grave ou não, mas enfim. É importante você ter essa noção de que a situação ela vai mudar o enredo, ela vai mudar o texto, ela vai mudar tudo aquilo que você estava tentando dizer. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente coloca esse tipo de informação, quando a gente coloca esse ponto de vista, a gente começa a trabalhar a empatia. E se a gente trabalha a empatia, a gente melhora a nossa interpretação. Tá? Então isso é uma forma de você trabalhar um pouquinho de empatia. Se você estivesse num lugar ali do teu chefe, você recebesse essa informação, você, será que essa desculpa é forte o suficiente? Ou se você estivesse num lugar, sei lá, da sua esposa e você não compareceu àquele jantar que vocês tinham marcado, porque aconteceu tudo isso. Será que isso é forte o suficiente? Entende? Então a gente começa a trabalhar a empatia pra gente começar a melhorar a nossa expressão. Porque quando eu for falar alguma coisa, eu vou pensar 2 vezes antes de eu simplesmente sair abrindo a minha boca e falando tudo aquilo que eu tô pensando. Mas, Elisan, eu não consigo trabalhar aquilo que eu penso. Eu penso em A e quando eu vou falar sai menos, menos, menos A. Ou sai menos C. Eu não consigo colocar aquilo que eu tô pensando em palavras. Pega esse texto, volta o vídeo, pega esse texto ali e disseca ele, ou pega outro texto, tá? Se você cria, vai lá, escreve um texto. Nossa, Elisan, não sou criativo o suficiente para escrever um texto. Manda mensagem para mim, manda no inbox, manda aqui no comentário, manda em algum lugar que eu mando um texto para você, tá? Eu mando um texto, a gente faz esse exercício junto, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar, então peça minha ajuda que eu te ajudo. Se você não pedir, eu não tenho como saber que você tá precisando da minha ajuda, tá? Pode pedir, sem vergonha, não tenha timidez, eu tô aqui falando pra você, pode pedir, manda mensagem aí que eu vou fazer o máximo possível pra te responder, tá? Manda aí que eu te respondo. Então, treine isso. Você vai pegar um outro texto e você vai fazer a mesma coisa. Vai dissecar, vírgula por vírgula. Se você tira uma vírgula, você já muda completamente o intuito daquela frase, daquela palavra, daquele texto. Se você tira um ponto, se você coloca um ponto, você tira uma vírgula, você bota uma aspas, um parênteses, bota alguma coisa. Você vai mudar. Então a interpretação de texto, na vida real, ela não tá tão ligada assim com palavras aqui escritas no papel. Mas ela tá ligada com a situação e com emoções. Muitas coisas... Olha, gente, é claro demais. Isso pra mim é muito claro. A pessoa fala ela fala... digamos, ela fala, não tenho tempo. Não tenho tempo pra fazer isso. Olha, o tempo já é uma desculpa que eu já não consigo mais aceitar. Porque todo mundo tem tempo. Tá? Eu dou desculpa de tempo, você dá desculpa de tempo, todo mundo dá tempo. Só que a questão do tempo é prioridade. Então quando a gente não coloca na nossa agenda, não bota no nosso papel que aquilo é uma prioridade pra gente, a nossa primeira desculpa é tempo. Então, se você fala assim, Elisan, nossa, eu não tive tempo pra fazer isso, é porque você não deu prioridade, tá? Da mesma forma que eu comecei o vídeo aqui falando, não tive tempo ainda, gente, pra fazer isso, é porque ela não foi minha prioridade ainda, de fato, de verdade, analisando a situação, não foi minha prioridade. Mas tá tudo bem. Tá? E a gente não quer falar assim, gente, eu não coloquei o horário ainda porque não é minha prioridade isso. Sou arrogante, sou estúpido. Você não vai falar isso com qualquer pessoa, tá? É lógico que existem as nuances ali da tua relação com aquele ser humano. Tem coisas que você pode falar para um, tem coisas que você não pode falar pro outro porque você vai machucar ou porque vocês não têm aquela intimidade ainda, tá? Mas tendo essa noção de que você pode exercer, que você pode trabalhar a tua interpretação, tua expressão, a tua comunicação com técnicas, essa daqui é uma técnica bem simples, é uma técnica que a gente utiliza demais no teatro, que a gente usa pra gente dissecar os personagens, e ela é muito mais complexa, tá? Essa aqui que eu passei pra vocês é o simples do básico, mas já vai te ajudar, tá? Se você faz isso daqui, já te ajuda demais, porque você começa a perceber aquelas coisas que não são ditas. E as coisas que não são ditas são as mais importantes. É o que de fato importa. Às vezes você fala mas você queria dar uma outra intenção.
e você não quer machucar aquela pessoa. E você vai fazer o quê? Você vai falar, ah, então tudo bem, e faz desse outro jeito. Só que o tom de voz que você utilizou, a nuance, a pausa, a tua expressão corporal, a tua expressão física, facial, ela já te entregou. Ela já falou assim, ah, entendi. Se você começa a prestar atenção nessas coisas, você começa a pegar a linguagem não dita. E a linguagem não dita é a mais importante da comunicação. Porque ela transparece de fato aquilo que a pessoa quer. Porque eu posso falar tentando não te machucar. Eu posso falar querendo te induzir a alguma coisa. Mas o que está por trás do que eu não estou dizendo, da minha linguagem corporal ou das entrelinhas, das coisas que eu vou tentando encaixar na minha mente aqui enquanto eu estou falando, são as coisas mais importantes. Porque elas deixam claro. E nós somos seres complexos de muitas emoções e de muitas... A gente varia demais. Né? Então, como a gente varia demais, a gente está aqui conversando, de repente a gente pode estar bravo, a gente pode estar nervoso. Mas eu percebi que eu estou nervoso, eu começo a tentar não transparecer mais que eu estou tão bravo, que eu estou mais tranquilo, e aí eu começo a falar, começo a mexer, mas aquilo que eu falei, que eu estava bravo, aquilo já ficou, já marcou. Se você prestou atenção, você viu, o cara estava bravo ali, sabe? Então, tenha isso na tua cabeça, de que a comunicação não dita é uma das melhores para você começar a pegar as fases das pessoas, para você começar a pegar aquilo que as pessoas de fato querem comunicar. Ou às vezes que elas estão escondendo o jogo ali mesmo. A pessoa tá ali, sei lá, quer te enganar, quer fazer alguma coisa, e a pessoa tem uma linguagem corporal que diz outra coisa, tá? Na comunicação, no teatro, tudo isso influencia demais, porque a gente aprende a ler. A gente aprende a ler os detalhes. Ó, tô suando, meu Deus do céu. A gente aprende a ler os detalhes, porque eles fazem de fato muita diferença. Nesse caso aqui, você percebe que esse personagem é um personagem não tão comprometido assim, porque a gente analisou, teve uma interpretação aqui, e ele não seguiu. Ele tinha a oportunidade, pelo que a gente analisou, ele tinha a oportunidade dele ir comparecer nesse evento, nessa coisa que ele precisava comparecer, mas ele não compareceu, porque ele decidiu não comparecer. E ele deu todas as razões dele aqui. Ele falou porque ele estava atrasado, ele falou que ele chegou, ele não disse que ele estava atrasado, né, mas ele falou que ele havia esquecido a carteira dele, que ele se molhou, que ele teve que trocar de roupa e que ele perdeu o ônibus, ou perdeu a condução. Então, isso aqui para ele foi o suficiente, mas digamos que pro chefe dele não seria tão suficiente assim, ou pra esposa, ou para quem quer que seja, pro filho, sabe? Então a gente começa a pegar essas expressões, essa coisa daquilo que a gente pensa, começa a colocar em palavras. Talvez se ele colocasse aqui alguma coisa como, tava atrasado, aí comecei a, sei lá, eu caí. Não mentir, mas ele falar de verdade o que aconteceu. Às vezes ele pode ter ocultado algum fato. Não troquei de roupa, sabe? Aquilo que ele fala é importante para ele. E por que é importante para ele? É importante a gente analisar isso, do porquê que é importante para esse personagem, para essa pessoa ter falado isso. Por quê? Por que é importante fulano falar daquele jeito? Por que é importante a pessoa quando chega com uma desculpa ou quando chega com alguma coisa para você? Por que é importante para ela falar desse jeito? Ela se preocupa com você de qual nível, qual grau, qual isso, sabe? Então a gente começa a perceber, começa a ter nuance, e é importante você ter essa noção de que você pode melhorar a tua comunicação, a tua expressão através de técnica. Tô aqui para te mostrar, tô falando para você que o colégio não foi o suficiente, tá? O colégio ele não te ensinou de fato as emoções, as situações, não te ensinou isso. E a gente sabe que ele faz o melhor dele nos padrões que ele tem. Os nossos professores incríveis, amados, fazem o melhor. Mas o sistema bloqueia, eu sempre tô aqui falando disso, mas eu não quero criticar tanto assim, tá bom? Só quero deixar essa entonação, só quero deixar isso bem claro para você, de que você pode atrelar, você pode melhorar a tua interpretação, a tua expressão, a tua timidez, a tua comunicação, a tua criatividade, tudo você pode melhorar através de técnicas. E tudo isso eu tô falando aqui no perfil, tô falando aqui no canal. Então se você não acompanha, se você não assistiu ainda, se você é novo, tá conhecendo isso aqui agora, vai lá, segue Elisan_JR no Instagram, Elisan Correia, em qualquer lugar que você vai encontrar, no YouTube, Facebook, Deezer, Spotify. Bom, eu tô fazendo o máximo possível para aparecer aí para vocês, tá? Para conseguir colocar essas informações na cabecinha de vocês, tá bom? Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, tá? Compartilha esse vídeo, gente. Compartilhe, pode compartilhar, não tem medo não. Pode compartilhar. E lembrando que você, deixa eu só antes de cancelar aqui, você pode
pode mandar mensagem pra mim, tá? Manda mensagem ali, fala pra mim, fala assim, ó, Elisan, eu não tive criatividade pra escrever um texto, me ajuda. Eu te mando um texto e você trabalha essa tua interpretação, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau!